Eu tenho começado as nossas lives com uma pergunta, cara, né? Uma pergunta para a gente pelo menos tentar entender aí, inclusive saber a opinião de vocês também a respeito do que possivelmente vem acontecendo com o São Paulo, né? E a minha pergunta de hoje ela vai para o Rogério Ceni, cara que eu adoro, como todos vocês são paulinos, né? Cara que a gente tem como ídolo, né? Tem como exemplo de amor à camisa do São Paulo, mas que como treinador, infelizmente, né, parece que a coisa vai complicando. E eu queria saber do Rogério se o Rogério quer ser mandado embora. Essa é a pergunta. Se o Rogério está afim de ser mandado embora. Eu não consigo pensar em outra coisa depois do que eu assisti nessa noite, que eu possa entender aquilo que o Rogério está fazendo com o time, a maneira como o Rogério tem arrumado, entre aspas, o time, ou tem escalado o time, que não seja uma coisa intencional para sair. Porque não é possível, em sã consciência, as coisas que estão acontecendo e sendo feitas dentro de campo nesses últimos jogos do São Paulo. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, cara, extremamente triste, frustrado, chateado. A gente perde até as palavras, né? Perde até os termos diante disso que a gente assiste. Claro que durante a partida nós tivemos alguns lampejos de alegria, alguns lampejos de ficar feliz, de alguns lampejos de até acreditar que parecia que definitivamente a coisa pudesse de alguma forma andar, a coisa pudesse de alguma forma fluir. Mas infelizmente, ao final da partida vem a realidade, né? Aí a realidade vem escancarada na sua frente para você ver o que realmente a maneira sofrida que a torcida tem assistido os jogos do São Paulo, acompanhado os resultados do São Paulo, né? E realmente é de uma tristeza, né? De uma frustração que beira o absurdo. Justamente pela maneira como isso tem acontecido. Foi por isso que eu fiz essa pergunta no começo, né? Porque assim, a gente já tem falado algumas vezes que eu tenho sentido o Rogério bastante abatido, né? O Rogério bastante desmotivado, eu não sei se é a palavra certa, mas assim, eu não tenho visto o Rogério de um começo de temporada de uma maneira que a gente está acostumado a ver o Rogério, né? A maneira mais vibrante, a maneira mais aguerrida, a postura mais firme, a personalidade marcante. A gente tem visto, desde o final do ano, um Rogério Ceni bastante cabisbaixo, irritado, com poucas palavras, né? Então, assim, isso tem me chamado a atenção também, principalmente no começo da temporada, que é a hora que você, de alguma forma, você tenta renovar, né? Você tenta fazer alguma coisa diferente, você tenta trazer uma expectativa diferente para tudo aquilo que vem acontecendo com a gente. Mas, né, o próprio resultado de hoje mostra que realmente a coisa não está boa, a coisa não está funcionando, existem problemas seríssimos ali dentro. A gente já vem falando há alguns anos, alguns meses, a falta de gestão completa, a incompetência da diretoria, da presidência, a omissão desses mesmos, né? A não cobrança e os jogadores dentro de campo fazendo o que bem entendem. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que eu perguntei boa parte disso com relação ao Rogério Ceni? Porque assim, eu não tenho entendido. Quando eu vejo as escalações do São Paulo, eu não tenho entendido. A minha preocupação não é necessariamente com o rodízio de jogadores. Até porque, é aquilo que eu falo, se o treinador é bom e todos os jogadores sabem as funções que tem que realizar, de alguma forma, a mudança de jogador não altera tanto o time. Claro que você tem uma característica diferente de um jogador, uma característica diferente de outro, mas no grupo, no final, no macro, você não vai ter muita mudança. Né? Então, não me preocupa tanto a mudança de jogador. Mas é inconcebível, e eu vou usar um termo aqui, eu quero que vocês entendam, tá? Eu achei que foi de uma irresponsabilidade tão grande a escalação do Rogério Ceni, principalmente com relação ao meio de campo do São Paulo. Eu quero imaginar que o São Paulo, vivendo o momento que vive, uma derrota para o Guarani, um empate com o Ituano dentro de casa, com o Ituano perdendo pênalti, e enfrentando
o Red Bull Brasil, o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, que já virou algoz do São Paulo. Nós já viramos, na verdade, fregueses do Bragantino, né? O Rogério Venha com um meio de campo como esse que ele colocou em campo. Ele colocou o Nestor, que não é um primeiro volante, ele pôs o Thales, que vem de Covid, e a pré-temporada sofrível, nem fez, e colocou o Sara, que não arma absolutamente nada. O Rogério deve estar brincando, né? O Rogério deve estar brincando. Às vezes eu fico pensando que o Rogério quer ser mandado embora, não é possível, né? Ele quer ser mandado embora do São Paulo. Então, assim, ele começa a fazer esse tipo de coisa para ver se o São Paulo manda ele embora. Porque não tem justificativa essas coisas que a gente vê, tanto na hora de escalar quanto na hora de mudar o time. Então, por isso que eu usei o termo irresponsável para o meio de campo que o Rogério Ceni escalou para esse jogo. Contra um time que você sabe que é um time forte, que é um time perigoso e jogando em casa. Nessa hora que a coisa não está bem, você dá uma preenchida no meio de campo. Você tenta ocupar mais o meio de campo. Você tenta proteger mais a sua defesa, né? Você tenta, ao povoar mais o meio de campo, se aproximar mais do seu ataque. Mas não, ele vem com 3 jogadores completamente leves, verdes e limitados, técnica e taticamente. Então são coisas que estão acontecendo dentro do campo. Eu não vou nem entrar no mérito da questão do fora do campo, até porque vocês já sabem a minha opinião com relação a essa administração, exatamente igual às outras. O que muda é o chantilly que botaram em cima dessa, que não tem gestão, que não tem diretor de futebol, que deveriam todos ser demitidos, inclusive. Se o Casares tivesse mesmo a postura de um presidente, ele demitiria toda a sua diretoria de futebol. Porque continua inconcebível, continua inaceitável a gente presenciar, vivenciar os vexames que a instituição São Paulo Futebol Clube tem sofrido na mão desses pé de rato, desses fralda cheia que estão dentro do campo. Ah, mas a hora que estava ganhando você estava fazendo festa. Claro. Ou vocês queriam também que a hora que eu estava ganhando eu estivesse criticando e sentando a lenha. Ganhar e perder são 2 condições que para a gente, né, para o torcedor de futebol, são muito claras. E a gente fica feliz quando ganha. E a gente fica triste quando perde. Geralmente é assim que funciona. Infelizmente, o São Paulo está aprendendo a perder, o São Paulo está se acostumando a perder, o São Paulo está aceitando o vexame. Quando eu falo São Paulo, eu falo toda a coletividade tricolor, toda a coletividade são paulina. Uma realidade absurda isso que a gente está vendo. E dentro de campo hoje espelhou muito bem o que é o São Paulo de hoje. Um time que consegue virar um jogo numa adversidade danada e um time que consegue que o adversário ainda ganhe, vire a partida aí no final, né, para ser aquela facada nas costas, ainda um gol de um ex-jogador que nunca foi aproveitado no time de cima do São Paulo. Então, assim, é um contexto de ópera, é um contexto triste demais para toda uma coletividade que não aguenta mais tanto sofrimento como a gente. As coisas precisam ser urgentemente revistas no São Paulo, porque senão a gente não vai conseguir resistir, né? E piores coisas podem acontecer com o São Paulo Futebol Clube na mão desses jogadores perebas, na mão da comissão técnica incompetente e na mão de uma diretoria omissa, né? E pífia naquilo que se propôs a fazer e até agora não entregou absolutamente nada. Sobre a partida, gente, o que a gente fala? O que a gente fala de uma derrota dessa, com a partida praticamente na mão? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Que agora essa semana aí de descanso, entre aspas, né? Os jogadores possam de alguma forma ter um pouco mais de consciência e quem dirige ter um pouco mais de competência para recolocar o São Paulo no trilho. Do jeito que está, não dá e não pode continuar. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, extremamente chateado e triste com tudo isso. Grande abraço, gente.